Então, é um cuidado na hora do cadastro e na parametrização que eu preciso ter. Eu preciso ver como é que, no meu sistema, eu transformo essa mudança numa operação automática. A maioria dos sistemas já fazem isso, mas muita gente não sabe ainda como faz isso no sistema. Outro ponto importante, unidade de medida. A unidade de medida que eu cadastro o meu produto é a unidade que eu, teoricamente, devo utilizar na minha operação de saída, na minha comercialização. Mas pode acontecer de uma empresa ter uma unidade de medida de controle no estoque diferente da unidade de medida que ela vende, que ela comercializa os produtos. Então, para isso, eu tenho que complementar esse cadastro com um outro registro, que é o 0220, onde eu vou informar o fator de conversão da unidade de medida que está no meu estoque para a unidade de medida que eu comercializo. É um cuidado também que, às vezes, não tem sido adotado. E se eu não informo o fator de conversão, o que acontece? Eu tenho uma unidade de medida no estoque e outra na saída. O fisco não consegue checar se o meu estoque está correto ou não. E outro ponto importante aqui, finalidade do produto dentro da empresa. Aquele produto, para mim, é uma matéria-prima, é um material de consumo, é um produto acabado, é um produto que eu comercializo. Parece algo muito simples, né? Na hora que eu estou fazendo o cadastro, eu defino ali qual é a finalidade do produto. Só que, para eu fazer essa definição, eu preciso conhecer em detalhes a operação da empresa, o dia a dia da empresa, e saber cada peça, cada parafuso, cada nota fiscal, onde é que a empresa usa, como é que ela usa. Agora, o que eu tenho visto na prática? Em alguns escritórios de contabilidade que eu faço auditoria. Pegamos lá o SPED, vamos dar uma olhada no cadastro. Aí tem lá uma lista de itens cadastrados, todos com finalidade 00. Ou todos com finalidade 01. Por algum motivo, ou alguém definiu, ou isso já estava pré-definido lá no sistema, quem foi cadastrar não deu tanta importância para essa informação. Então, ficou no sistema uma informação única. E todo cadastro que entra está entrando com um único código. E aí, o ano que vem, nós vamos ter que fazer o livro de controle da produção e do estoque. E essa informação vai influenciar lá no livro de controle da produção e do estoque, que é o bloco K. Então, eu tenho recomendado para os meus alunos, para os clientes, que façam uma revisão de como os produtos estão escritos lá no seu cadastro. Você sabe, talvez, para que serve cada produto, mas será que lá no cadastro é isso que está escrito? E outro item aqui, para a gente concluir a questão do cadastro, é NCM. NCM, nomenclatura comum do Mercosul, também chamado no dia a dia de classificação fiscal. É obrigatório que eu tenha agora a classificação fiscal de todos os produtos, de todos os itens. Até então, em algumas situações, eu poderia usar apenas 2 dígitos no campo NCM, e a minha nota seria validada e a operação seria concluída. Mas agora não, agora isso está mudando e o sistema vai exigir que eu tenha o código completo de todos os itens, a classificação fiscal. Então, revejam nos seus cadastros, se vocês ainda possuem algum produto que, ao invés dos 8 dígitos, está só com 2 dígitos. Precisa completar esse cadastro. Vamos falar um pouquinho de inventário agora, né? Inventário, nós temos uma regra lá no guia prático.
O inventário é uma obrigação que agora está dentro do SPED fiscal. Nós temos vários SPEDs, um deles é o SPED fiscal. Dentro do SPED fiscal é que consta lá a obrigação do inventário. O SPED fiscal é uma obrigação mensal. Todo mês a empresa envia para o governo. Porém, a informação do inventário dentro do SPED é anual ou trimestral. Ela segue a periodicidade dos balanços. Então, por enquanto, eu não preciso informar o inventário mensalmente. Para a maioria das empresas, nós temos duas categorias do ramo de combustíveis e petróleo. Essas têm que informar o inventário mensalmente. Mas a grande maioria informa de acordo com o balanço. Meu balanço é anual, eu vou mandar o inventário dentro do SPED anual. Meu balanço é trimestral, eu vou mandar o inventário dentro do SPED trimestral. A legislação determina que essa informação seja enviada no mês de fevereiro, no arquivo referente ao mês de fevereiro. Então, no SPED de fevereiro, que eu entrego até 25 de março, eu informo o estoque de dezembro. Então, eu faço o inventário na data do balanço, mas só mando no arquivo de fevereiro, se o meu balanço for anual. E nós temos uma regra também aqui, da Portaria CAT 147, aqui do Estado de São Paulo, estabelecendo que, ao entrar no SPED, no primeiro SPED fiscal que a empresa envia para o governo, que ela coloque o inventário do mês anterior. Então, ao entrar no SPED, eu já tive que mandar um inventário do mês anterior. Isso para todas as empresas. E caso eu não tenha procedido dessa maneira, preciso retificar o meu arquivo enviado lá, quando eu entrei no SPED. Então, no primeiro ano que a empresa entrou no SPED, ela mandou 2 inventários. O inventário do mês anterior, a entrada, e o inventário de dezembro daquele ano. Com isso, o fisco tem inventário inicial, entradas e saídas, item a item, ao longo do período, inventário de dezembro. É só fazer a conta para saber se o estoque que foi informado é real. Então, não tem mais nenhuma dificuldade, o fisco não precisa mais vir na empresa, ele não precisa pedir as suas notas. Olhando o que como você começou, o que entrou e o que saiu ao longo de um período, e o que você disse que ficou, ele já vai saber se aquela informação está correta. É conta de mais e menos, não tem segredo quando for uma empresa comercial. Se for uma empresa industrial, aí entram alguns detalhes que serão supridos com o livro de controle da produção e do estoque. Agora, olhando para as pequenas empresas, né, muitas empresas ainda não têm controle de estoque. Mas já era obrigatório? Sim, já era obrigatório. Como é que o contador se virava para fechar o balanço? Tem uma regra lá no regulamento do imposto de renda que diz que, quando a empresa não tem os controles integrados, né, ela pode adotar esses critérios aqui, para insumos, para produtos acabados. São critérios de valorização do estoque. Então, mesmo que a empresa não tivesse o controle de estoque, não fizesse um inventário, no final do ano, o contador ia pegar o que ele tinha de itens, né, no papel, e fazia a valoração por esse critério. Estava fechado o balanço, estava preparado a DIPJ. E a gente conviveu com isso durante muito tempo. Durante muito tempo, e ainda estamos fazendo isso em alguns casos, ou provavelmente em muitos casos, das pequenas empresas. Agora, inventário, hoje e sempre, é obrigatório. Se o empresário não tem controle, isso causa uma dificuldade para o contador. O contador tem que informar alguma coisa. Para ele informar
o dado correto, precisaria ter controle. Então, sem controle, acaba gerando uma dificuldade tanto para o empresário como para o contador. A legislação sempre exigiu essa informação do estoque, tanto no balanço como no livro modelo 7, que é o registro de inventário. Então, todas as empresas deveriam possuir esse livro modelo 7. Só que, por conta desta alternativa que o imposto de renda traz, muitas empresas acabam não fazendo o seu controle de estoque da maneira adequada. Então, a situação era parcialmente contornada pela adoção daquilo que o imposto de renda me dizia. Só que eu faço essa valorização de acordo com as regras do imposto de renda, mas eu tenho que escriturar o livro modelo 7. Só que se eu não tenho os itens corretos para escriturar o livro modelo 7, o que a gente acaba fazendo? Inventando. Inventa os itens. Então, muitos livros de inventário, se nós pegarmos os números que estão lá, os itens que estão lá, são itens inventados.